De que evangelho nós estamos falando? O evangelho de uma experiência religiosa, mecânica, automática, absolutamente fundamentada em ignorância. Você pergunta para o sujeito por que é que ele faz o que faz, ele não sabe explicar. Você explica de um jeito, ele concorda. Na outra igreja você explica de outro jeito, ele concorda também. O apóstolo fala uma coisa, ele concorda. O bispo fala outra coisa, ele concorda. Aí ele vê uma porcaria de programa de televisão e ele dá dinheiro porque ele é um ignorante, ele não sabe nada do evangelho. Ele é manipulado religiosamente, ele não sabe nada do evangelho de Deus. Não sabe. De que evangelho nós estamos falando? De dizer eu sou evangélico? Isso não quer dizer absolutamente nada, principalmente nessa Babel que é a igreja evangélica brasileira. De que evangelho nós estamos falando? De acreditar num ser superior? Eu acredito em Deus, sempre tive fé em Deus, sempre acreditei numa força maior. Que força maior? Força maior é a gravidade, é o sol, é a lua. Força maior, nós estamos falando de Deus, o Criador dos céus e da terra, e que quando criou você para ser um tipo de ser humano que refletisse a glória dele, Deus. Não para você crer num ser maior quando seu pai ficar hospitalizado ou quando seu negócio for mal das pernas. Vai acreditar em ser maior lá em outro lugar. Ser maior não existe, existe o Deus diante de quem nós nos colocamos de joelhos em adoração. Esse é o Deus do Evangelho. De que evangelho nós estamos falando? De um evangelho que fica colocando medo em cima da gente, para a gente ficar gerenciando pecado, vivendo de culpa e frustração, e um adultera aqui, o outro é homossexual ali, o outro fuma escondido, o outro dá cheque sem fundo, aí a gente se confessa, faz penitência, vai na igreja, pede perdão e continua sendo o mesmo traste humano que sempre foi. Gestão de pecado. Que evangelho nós estamos falando? O evangelho de aceitar Jesus como Salvador para ir para o céu depois da morte? Tem gente que se for para a morte do jeito que está, se for para o céu do jeito que está, não vai gostar do céu.